aqui, porque o Brasil também encerrou o ano de 2024 com recordes negativos. A cotação do dólar chegou a passar dos R$6 pela primeira vez. Isso logo após o anúncio do pacote de corte de gastos do governo. A medida do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve o objetivo de economizar cerca de 327 bilhões de reais num período de 5 anos. Junto ao pacote, o ministro também anunciou o projeto que tem o objetivo de ampliar a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. As propostas devem ser analisadas no Congresso Nacional. Uma das maiores preocupações dos economistas está na alimentação, já que a alta do dólar, somada a uma baixa oferta, tendem a elevar os preços dos alimentos em 7%. As estimativas são de que itens como café, frango e ovos possam ter reajustes de até 11%. Já as carnes podem ficar até 16,11% mais caras. Na geral, já quero receber os nossos 2 novos participantes deste Tá na Roda, deste primeiro Tá na Roda do ano. João Belucci, bem-vindo, meu amigo. Mais uma vez, sempre um prazer ter você aqui. Obrigado, Kobayashi, todos os colegas e amigos aqui, toda a audiência, sempre um privilégio estar aqui no Tá na Roda. E ele, o cara que sabe tudo do direito digital, dos cybercrimes, Luiz Augusto Durso. Oba, obrigado pelo convite, alegria voltar a esse programa maravilhoso. Olá do Wilson, o Jess, a doutora Priscila e o Belucci, sempre um prazer, o debate é sempre bom. Eu quero começar com vocês já. Essa coisa da economia. O ano passado deu uma pipocada, o ano terminou com o presidente Lula sendo mal avaliado, desaprovado por 90% do mercado financeiro. Dólar batendo recorde, mais de R$6. O que esperar, João Belucci, da economia para 2025? Olha, Kobayashi, a sinalização não é das melhores, né? A gente vê uma inflação em números reais, em tese, sob controle, mas na prática, no mercado, as coisas parecem um pouco diferentes dos números oficiais. E você tem também esse ambiente inflacionário, me parece que é uma coisa de ordem global, não é? Uma inflação de alimentos elevada. A gente tem, na minha visão, a sociedade num paradigma de manter uma gigantesca classe média, tá uma dificuldade enorme no mundo. Você vê que inflação de alimentos que penaliza essa classe média mais baixa. Você tem um ambiente econômico complicado. Agora tivemos, né, assinatura de acordos, enfim, que ainda faltam, Mercosul, União Europeia, que ainda faltam muitos passos, né, dentro da burocracia. Mas, enfim, Kobayashi, eu não vejo com bons olhos aí para o Brasil. E agora eu tenho, com a presidência do Banco Central na mão do PT, agora perdeu-se o bode expiatório também, que era o Roberto Campos Neto, para criticar as decisões colegiadas, né, do Bacen. Lembrando que o PT fazia críticas, mas as decisões sempre eram colegiadas, né, nunca eram do próprio Roberto Campos Neto, e o colegiado, com muitos indicados do Lula, participavam dessas decisões. Há quem diga, o Guto, que a taxa de juros neste ano pode chegar a 14%, ou seja, pode subir muito. E aí a gente vai ter uma situação interessante, né? Que o presidente da República vai estar diante de uma taxa de juros mais alta do que aquela que o fazia criticar o Campos Neto, só que agora Gabriel Galípolo, seu indicado, é que vai estar na cadeira de presidente. Como é que pode ser essa conduta do presidente agora, diante de uma eventual, anunciada e provável aumento, a taxa de juros acima dos 14%? O presidente vai criticar aquele que ele mesmo indicou? E aí? Não dá mais para terceirizar a culpa, né, Koba? Sim. A gente, para melhorar a economia, claro, o governo teve pontos positivos e negativos, mas a essência é o problema. Para a gente melhorar a economia, a gente tem que enxugar gastos, a gente tem que parar de criar taxas, a gente precisa parar de prejudicar a população. Nós tivemos aí ideias interessantes, como, por exemplo, essa parceria do Mercosul com a União Europeia, né, durante o ano passado. Nós tivemos algumas questões positivas, mas a maioria, do ponto de vista econômico, desagradou. Basta ver a alta do dólar. Essa é a conta que chegou. E agora, toda a justificativa que antes era jogada, que era imputada a terceiros, né? O presidente do Banco Central não é meu, agora é. Então, as coisas precisam melhorar para que o governo possa apresentar uma economia melhor. Não é a expectativa, como o Koba já adiantou, mas esperamos que ainda haja uma mudança de comportamento do governo para aderir um governo menos gastão, um governo mais enxuto, para que as propostas vindas de outros pacotes de fato corte gastos e não simplesmente seja uma justificativa para
agradar uma parcela da sociedade, como aconteceu aí com a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. E Para mim, no caso. para você, pro Koba. E É mensal, não é diária. o Koba, ele ganha isso numa publicidade. Ah, tá bom. Num post Num sorriso, milzão. numa postagem do Instagram. Mas você sabe que aqui nesse programa já fizeram 2 propagandas aqui, ó, Priscila e o Wilsinho, e a gente aceita Pix também, né? Eu não fiz, eu não falei Não nada. passou despercebido. Vai. Bom, em resumo, era essa a minha expectativa para 2025. Que as coisas não necessariamente vão caminhar de mal a pior. Eu dou a dúvida como um Você é privilégio. otimista. Eu sou otimista. O copo tá Mas- meio cheio. Exato, eu olho pelo lado meio cheio do copo, mas a gente sabe qual é o histórico, que não é o dos melhores. O copo tá meio cheio, mas tá furado. Essa é a questão, né? que tem uma questão aí de responsabilidade, o senhor. A grande questão no final do ano passado era: precisa cortar gasto, porque senão vocês vão gastar mais do que ganham. E aí, no dia em que se anuncia que vai se cortar gasto, também se anuncia que vai deixar de arrecadar. E primeiro, Ou seja, Koba, eles anunciaram que vai deixar de arrecadar para depois dar possibilidade de corte de gasto. Mas, Koba, E aí? Te falar, viu? Vai deixar de arrecadar quando? 2026, né? Ano Eleitoral. eleitoral. Não vai ser agora. Mas acho que, sem colocar política... É tudo política, né? Com todo respeito ao presidente. Acho que ele vive num mundo, ou vive num momento, que ele imagina quando ele foi presidente no primeiro mandato, sabe? O mundo é outro. O Galúpolo não vai fazer nenhuma mágica. Galopo é do São Paulo. Isso, Esse é Galípolo. Galípolo. Isso. Não vai fazer nenhuma mágica diferente do Roberto Campos. Se ele abaixar os juros, a inflação vai aumentar. E a população não aguenta mais inflação. Ô, Koba, eu não sou muito de fazer mercado, mas a gente sabe, né? Vai comprar a picanha de final de semana, vai comprar o churrasco, que isso eu compro, a cerveja. Toda semana tem um aumento. Você vive caçando promoção na internet para ver onde que tá a picanha mais barata e compra por site, compra por aplicativo. Se a inflação continuar galopante, né? Galúpolo, galopante. Galípolo? É isso, eu sei. Que eu falei galopante, como está hoje, as pessoas não vão aguentar. A inflação só aguenta a inflação e o dólar. O Belucci, que foi viajar para o exterior, passou lá na Flórida, o ano novo dele, passou em Miami. A população real não aguenta mais. Então não tem mágica. Abaixa os juros, aumenta a inflação. Por que não abaixa os juros? Porque tem um equilíbrio entre inflação e juros, que eu sei que para as pessoas mais simples é difícil entender isso, mas esse é o mundo real. Quero um tweet de cada aqui, ó. Um tweet da Pri, um tweet da Jess. Sobre a O que expectativa, esperar da economia para 2025? eu acho que também tem um pouco, não vou falar tudo antes que vocês me xinguem aqui, um pouco de especulação, um pouco de resistência também. Claro, um pouco de má administração, né? Vocês vão falar muita má administração, mas um pouco de especulação e a resistência para esse crescimento. Mas é claro que a expectativa, embora eu quisesse ter o copo meio cheio, eu não vejo um copo meio cheio para esse ano de 2025, muito embora eu esteja no copo, né? A gente está dentro do negócio. É lógico que a gente não quer que dê errado, mas precisa de um pulso mais firme, não colocar as coisas só para a galera, só para os seus votados, né? Para aquelas pessoas que votam neles, já esperando 2026, como bem colocou aqui o Wilsinho, que eu acho que é mais ou menos o que está sendo feito, né, por essa gestão da atual aí presidente. Ô, Koba, antes de ouvir a Jéssica, posso só fazer um tweet? Claro. Foi interessante sua provocação com relação à mudança do presidente do Banco Central, mas isso vai evitar manchetes como a gente teve no finalzinho do ano passado. Uma manchete assim, ó: o Banco Central atuou 113 vezes no mercado à vista para baixar o preço do dólar nos 4 anos da gestão Bolsonaro e uma vez na atual gestão de Lula. Então, a imprensa, uma parte da imprensa tentando justificar a alta do dólar na gestão do Lula. Agora, com a mudança do presidente do Banco Central, essa manchete não funciona mais. Corre o risco de falar que o Galípolo está bolsonarizando, né, o Banco Central. É bem capaz, não duvidar. Também, né? Não, e
Vale mencionar que os demais diretores são agora todos indicados pelo presidente Lula. Então, fica com dificuldade o bode expiatório. Mas um detalhe, vai piorar? Não queria que piorasse, mas vai piorar. E é muito simples a conta. Qual que é a conta? Quanto mais perto a eleição de 2026 chegar, mais vai se gastar. Porque no final das contas, isso vale para os deputados federais, isso vale para os senadores. Eles veem no sistema político, nas emendas, uma lógica de muitas vezes fortalecer seu próprio voto. Então, dificilmente o corte nas emendas vai passar, dificilmente vai se diminuir salários de servidores públicos. Então, o sonho que o ministro Haddad apresentou de corte parece muito distante. Em compensação, a isenção parece muito provável de acontecer, isenção para quem ganha menos de até R$5.000, porque no final das contas, quem quer votar contra uma medida que tira de mais de 70% dos contribuintes a questão, quase 80%, 78%, a questão aí do imposto de renda e deixa essa faixa isenta. Então, é provável que piore, que o gasto aumente, que a inflação vá crescendo galipolamente e que no final das contas os juros também mantenham dinheiro dentro dos bancos e a economia fique menos aquecida. Vamos acompanhar, vamos ver como será esse 2025 na economia. No ano passado foi assunto, foi um dos principais ministérios ali cobrados pela imprensa, o mercado financeiro não aprovando bem no fim do ano a gestão do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad. Enfim, certamente será assunto em 2025 a nossa situação econômica. Agora, eu quero aproveitar a presença aqui do Luiz Augusto Durso na nossa roda, nesse primeiro domingo do ano, primeiro domingo de 2025, para falar sobre as expectativas em relação à tecnologia, Guto, porque no ano passado a inteligência artificial bombou. É verdade. No ano anterior, 2023, o negócio era o metaverso, que parece que não pegou muito, né? Ficou meio que para trás. Ficou no metaverso. Uma coisa que ninguém entendeu, aí ficou. Mas a inteligência artificial, essa, em 2024, foi um grande assunto. O que esperar para 2025? É o aprimoramento das inteligências artificiais? Tem alguma coisa nova surgindo para sobrepor a inteligência artificial? E aí? Por enquanto, ainda é o grande tema, né? Em 2024, nós evoluímos muito porque nós tivemos o debate legislativo, né? O Senado discutiu muito esse tema, aprovou o projeto da regulamentação da IA e é bem provável que esse ano nós vamos manter esse tema aquecido, até porque a proposta traz um vacácio de 2 anos. Explica o vacácio. Eu vou explicar. Então, quando esta lei é sancionada pelo presidente, ela não entra em vigor imediatamente. Ela tem 2 anos lá de espera, de aguardo, enquanto a sociedade se adapta, e aí depois de 2 anos ela começa a vigorar plenamente. O vacácio é um tempo que o Estado te dá para você se adaptar àquela lei que vai entrar em vigor. De IA, 2 anos. Então, 2025, as coisas continuarão evoluindo sem muita legislação, porque o vacácio é extenso, mas vai evoluir. O que eu espero? Eu espero uma IA mais eficiente para auxílio, né, para generativa, uma IA eficiente, mas com problemas mais graves também. E aí? Quais problemas mais graves? A deepfake, né? Nós tivemos ano passado um caso que uma IA foi usada para uma deepfake em Hong Kong. Então, uma videoconferência, um diretor financeiro da empresa e 4 outros diretores presidentes. Esses 4 diretores conversando nessa videoconferência, um deles falou, precisa depositar para o nosso fornecedor $25 milhões para essa empresa em Hong Kong. O funcionário sai dessa reunião e deposita mais de 100 milhões de reais. Quando ele deposita, ele é acionado pela empresa a dizer para quem você pagou. Essa videoconferência que ele participou como funcionário diretor era com outras imagens criadas por inteligências artificiais. 4 pessoas que eram deepfakes. Nossa. Ele não estava falando com os diretores. Esse é um problema que aconteceu em Hong Kong, que já aconteceu na Europa, indexação de voz de diretores de empresa, e deve chegar no Brasil com bastante força em 2025. Então, a previsão é de problemas graves, interferências políticas com esse tipo de tecnologia e, principalmente, coisas boas. Elon Musk trazendo inovações cada vez mais humanoides, né? Robôs humanoides que parecem mais com o filme do Will Smith, né? Eu, Robô, e que assusta a galera, mas pode servir de maneira muito útil para a vida humana, né? Tem gente que já está comprando o próprio robô por aí, esses artistas. Então a IA, ela vem avassaladora e precisa continuar em pauta.